hoje. Livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Essa é uma sessão longa. Nós vamos então dividi-la em algumas partes que são importantes, né? Atos, capítulo 6. A partir do verso 8. A sessão, na realidade, ela começa no capítulo 6, verso 8, e vai até o capítulo 8, verso 1. Até o capítulo 8, verso 1. Toda a sessão exatamente trata de uma narrativa que fala sobre o surgimento de Estevão, a pregação dele, ele é levado ao sinédrio, o julgamento, a condenação e a morte dele. Então nós hoje iniciaremos tratando um pouco do contexto dessa história, que começa no capítulo 6, verso 8 até o verso 15 de Atos, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua santa palavra. Rogamos que o Senhor glorifique o teu nome na exposição do Evangelho no livro de Atos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa aqui é uma grande sessão, irmãos, como falamos, porque é a parte que vai iniciar a expansão do Evangelho pelo mundo. Perceba que Deus havia dito isso abertamente lá no capítulo 1, no verso 8 de Atos, quando ele disse que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, por meio desses acontecimentos que passam a ser narrados por Lucas, o Senhor então descreve o que há de acontecer e como se dará a expansão do Evangelho. A igreja passará por grande perseguição. E dois nomes são aqui usados como ponto importante toda essa história. O primeiro começa a falar sobre ele agora, que é Estevão. E aqui é importante entender que Estevão tem um papel importante nessa narrativa. Até que surge na narrativa de Estevão a figura de Saulo, aquele que vai corroborar e participar da morte de Estevão. Ele está ali sentado. É a primeira vez que nós ouviremos falar de Saulo na história da igreja. Posteriormente, perceba, Estevão é um personagem importante. Saulo é introduzido no final da sua vida, quando ele está sendo apedrejado. Saulo é inserido na história, e a importância disso é que ele é o apóstolo aos gentios. Nesse aspecto, o capítulo 8 traz um outro personagem, que é Filipe. Filipe prega em Samaria, porque agora eles vão ser espalhados por várias regiões, e o Evangelho então vai alcançar outra área, que é Samaria. Filipe então é personagem importante nessa narrativa. Capítulo 8.
Então, a partir do capítulo 9, não é, nós teremos personagens importantes. Primeiro, a conversão de Saulo, e depois, lá na frente, a conversão de Ananias. Perceba, irmãos, de Cornélio, lá na frente no capítulo 10, 11, especificamente nós teremos essa informação. Ora, personagens importantes que começam a surgir. Começa a surgir Estevão, Filipe, Saulo é inserido no final da história de Estevão, depois começa Pedro com a história de Cornélio e a entrada e a conversão de Saulo. E o Evangelho então agora é anunciado para todas as nações. O Evangelho vai alcançar as nações. Então toda essa história sendo narrada, ela começa aqui. Obviamente, ela começa com a informação do capítulo 1, verso 8, que o Evangelho seria pregado ao mundo todo. Mas como isso se dará, começa então a história a se desabrochar e nós começaremos a entender um pouco mais do que passa a acontecer. A história se divide em algumas partes. Primeiro, nós estamos no capítulo 6, verso 8 a 12, não é? E que é o ministério e a prisão de Estevão. Nós vamos ter, do capítulo 6, verso 13 a 15, a falsa acusação contra ele. Do capítulo 7, de 1 até 53, nós vamos ter a réplica. Estevão vai falar a sua defesa diante do tribunal. E no capítulo 7, verso 54, até o capítulo 8, verso 1a, nós teremos Pedro sendo apedrejado até a morte. Na sua divisão, e aqui é importante, quando ele fala ao Sinédrio, no seu discurso, que é um discurso impressionante, o primeiro curso de teologia bíblica que nós teremos em todo o livro, isto é, quando ele vai conectar os pontos, quando ele vai interpretar toda a história do Antigo Testamento à luz do Evangelho de Cristo. E ele vai fazer isso numa sequência que vai do capítulo 7, verso 1 ao verso 53. E se divide assim, não é? A primeira parte do capítulo 7, verso 2 a 16, ele divide acerca da história dos patriarcas de Israel. Do capítulo 7, verso 17 ao 43, o período mosaico. E o capítulo 7, verso 44 a 50, o período de Josué até o rei Salomão. E no final, Pedro é acusado diante do Sinédrio, julgado, e no capítulo 8 ele morre. Desculpa, Estevão, porque está falando nele, né? Era essa a figura, Estevão. Todo esse nome que eu falei refere-se a Estevão. Estevão foi apedrejado e toda a sua mensagem foi exposta dessa maneira, começando com Abraão, indo até ao rei Salomão. Ele vai expor. E por que de Abraão a Salomão? Porque ele vai passar pela lei e pelo templo, que é a base da acusação contra ele. Perceba que de Abraão a Moisés, de Josué até Salomão. Estevão vai pregar e vai expor o que é que essa história significa. Então Estevão tem um papel fundamental na interpretação da história do Antigo Testamento. Ele tem um papel fundamental. Ele vai mostrar como toda essa história é conectada com Cristo. Só que foi mal interpretada por eles. Nós depois teremos a oportunidade de ver como ele trabalha seu argumento. Mas o argumento já foi anunciado, eles já ouviram. Ele vai agora diante do Sinédrio expor o seu pensamento. Mas agora, nesse dado momento, ele passa especificamente a ser acusado daquilo que ele já tinha ouvido da sua pregação. Voltando para a nossa parte inicial, do capítulo 6, por favor, no verso 8, você vai perceber que eles dizem do que se trata o problema de Estevão, da sua mensagem. No verso 13, não é? Eles vão apresentar testemunhas falsas que depuseram contra ele e vão dizer que o homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O lugar santo é o templo e contra a lei de Moisés. Esse homem tem feito uma interpretação errada da lei e do santuário. E, consequentemente, era esse... Por que isso é tão importante? Porque essa é a alma do judaísmo. A Moisés e o templo. Essa é a alma do judaísmo.
a doutrina da lei e do templo e do santuário. O que acontece, não é, e nós vamos ver isso aqui, é que a mensagem de Estevão, então, passa a ser julgada por aqueles que tinham uma interpretação acerca da lei e do templo, que era uma interpretação distinta daquela que o próprio Deus deu à lei e ao santuário. A acusação e a condenação se dará porque eles são falsos intérpretes da Escritura. E eles vão acusar Estevão de ser um falso intérprete da Escritura, sendo eles os que não interpretam corretamente a Escritura, mas têm poder. Eles vão acusar Estevão de interpretar a Escritura equivocadamente. Ora, diante disso, nós podemos voltar a essa sessão para começar a entender um pouco da história de Estevão. Perceba, o verso 8, nós somos informados que Estevão era um homem cheio de graça e poder, e fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E aqui é importante falar de Estevão e Filipe, porque eles serão aqueles que vão pregar e vão anunciar. Mas Estevão era um diácono. Você vai ver que no capítulo 6, ele foi escolhido diácono da igreja. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. É essa informação. A primeira vez que se fala de Estevão na história. Está no versículo 5, do capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então Estevão é anunciado aqui no início da sua história, da história dos diáconos, em que os diáconos foram escolhidos para poder cuidar da necessidade do povo. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas então, nós entramos com um dilema. Não é? Quem são e como um diácono tem essa autoridade, não é, para fazer milagres, sinais e prodígios? Isso não era dos apóstolos? Por que eles fizeram isso? Por que Filipe fez isso? Não é? Por que Filipe fez isso? Porque Filipe ele fez milagres por meio, muitas coisas foram feitas extraordinárias por meio dele na igreja. Será que nós estamos saindo da estrutura apostólica para uma outra estrutura? Certamente ainda não. Calvino, ele descreve, e assim os historiadores e os teólogos reformados interpretam dessa forma, que você tem o que se chama de ofícios extraordinários. Os ofícios extraordinários são aqueles que são temporários, isto é, aqueles que têm um tempo específico, um tempo determinado, mas existem os ofícios que vão permanecer na igreja. Os ofícios que permanecerão vão ser manifestados no decorrer do livro de Atos. E existem aqueles ofícios que são importantes no processo da história. Então, os apóstolos, eles são o fundamento da igreja, isto é, eles lançam o fundamento da igreja. Então, eles são fundamentais para a história. Não poderia ter outro grupo a não ser o grupo apostólico para fazer isso. Mas os apóstolos também escolheram o que se chama de evangelistas. Veja, os evangelistas, eles não são o que nós chamamos de evangelistas hoje, porque a igreja, assim, você tem pastores e evangelistas hoje. Não é essa a imagem do evangelista. O evangelista era aquele, no livro de Atos, que estava debaixo da autoridade dos apóstolos. Tanto é que eles impuseram as mãos sobre eles receberam a autoridade dos apóstolos para fazer tal coisa. Então, não era um grupo que surgia paralelo aos apóstolos, era debaixo da autoridade dos apóstolos. E esses chamados evangelistas, então, são aqueles que fazem parte da estrutura do governo temporário, e que, posteriormente, nós vamos ver em Atos, a necessidade da escolha de presbíteros nas igrejas. Certo? Então, o que acontece aqui, você não vai imaginar que está surgindo um grupo paralelo dentro da igreja. Veja, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e aí é claro no capítulo 6, no versículo 6, quando diz: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Consequentemente, esses homens, eles tinham uma autoridade apostólica
para fazer aquilo que eles passam a fazer. Esse aqui é um aspecto fundamental, porque ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Verso 8 diz: cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. E que poder? Fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Obviamente a graça, ele falava com autoridade, ele ensinava com autoridade, tanto é que na descrição eles não conseguiam refutá-lo. Eles faziam de tudo para refutá-lo e não conseguiam. Ele pregava e ensinava com autoridade dada pelo Espírito Santo a ele. Veja, no verso 9 é dito: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos. E ele fala aqui de grupos distintos: dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Aqui eram judeus, percebam bem, que foram libertos dessas regiões e foram trazidos e eram membros do Sinédrio, e eles estavam no Sinédrio. Então, por isso são chamados de libertos. Eles foram tirados dessa região e eles então estavam fazendo parte do Sinédrio. E no Sinédrio, eles se opuseram ao pensamento de Estevão, que começou a pregar uma doutrina que aparentemente era contrária à doutrina que eles criam. E eles então começam a se interpor contra ele. No verso 10 diz: o problema é que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Perceba que aqui você tem argumentação. E não é um curso de homilética, não é a questão da homilética. Tem um amigo que diz que quem tem a verdade é um leão, quem tem a mentira, mesmo tendo todo o poder, é um rato. E a verdade é essa mesmo. Veja que Estevão vai morrer tendo a verdade nas mãos. Mas a verdade não significa que você vai usufruir desse benefício na terra, ou que você vai receber, por falar a verdade, grandes benefícios nesse mundo. Pelo contrário, o que o mundo tem para dar para quem fala a verdade é a morte. O que o mundo tem para oferecer para quem ensina a verdade é a morte. Se você está bem com o mundo, e se o mundo lhe ama, é porque você fala a verdade para o mundo. O mundo lhe odeia. Esse é o princípio bíblico. O mundo odeia a verdade. O mundo odeia a verdade. Isso está exposto desde o princípio da revelação bíblica. Eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Eu porei inimizade entre eles. Exatamente isso que acontece na história da redenção. O interessante é que eles são filhos de Israel, eles são filhos de Abraão, eles têm a lei, ele tem a interpretação, e eles se opõem à interpretação dada por Cristo acerca da lei. A lei do Senhor começa a ser ensinada na perspectiva de Cristo e vai contradizer aqueles que ensinavam na sua própria perspectiva. Como é que eles não resistiam? Veja que nós já sabemos do que se trata, e você sabe que o mundo, quando tem o poder do mundo, tem as forças do mundo, é por isso que a igreja não pode confiar no mundo, nem na força do mundo, nem no poder do mundo, porque a derrota para o mundo é a vitória para Deus. A morte de Estevão é a glória do crente. Diz a Escritura, nós vamos ver que quando ele está morrendo, ele entrega ao Senhor seu Espírito. Diz a Escritura que os céus se abriram e ele viu o Senhor à direita do Pai, em pé à direita do Pai. Em outras palavras, como quem o aguardava, ele estaria vencendo, ele venceria morrendo nas mãos do inimigo. Porque o conceito de vitória para a igreja não é o conceito de vitória do mundo. Porque a conquista da igreja não é a conquista do mundo. Porque o que a igreja tem para conquistar não é o que o mundo tem para conquistar. E para eles é um valor muito alto. Eles vão anunciar a mentira para poder silenciar a verdade.
E o que eles vão fazer para silenciar a verdade? Sequência do texto no verso 11. Então subornaram homens que dissessem. Ora, suborno aqui, irmãos, é exatamente a estratégia, né? A estratégia de Satanás, Judas Iscariote, a estratégia daqueles que quiseram dar uma outra versão da ressurreição de Cristo, foram subornados para se calar e contar uma outra história. Agora eles são subornados para dizer que ele está ensinando algo que é contrário à sua compreensão. E agora eles passam a dizer, foram subornados e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles tinham a consciência de que se colocar contra a lei de Deus é se colocar contra Deus. Se colocar contra a lei de Moisés é se colocar contra Deus. Eles tinham um problema contra a lei de Moisés e certamente eles tinham um problema contra Deus. E o argumento deles então fez com que eles levassem esses homens para o Sinédrio. Eles foram arrastados para lá, diz o texto sagrado. No verso 12 para ver, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, veja, foram subornados, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ele não cessa de falar contra o templo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ora, o ensinamento dele era o ensinamento de Cristo. Lembre-se que a história de Israel se divide em duas partes quanto à interpretação. Há uma interpretação que vai desembocar no farisaísmo, não é? nas práticas daqueles anciãos que vão interpretar a lei segundo os seus costumes e pensamentos, e a interpretação que é dada pelos profetas de Cristo. Veja, a linhagem é muito simples. A lei é a base de toda a revelação. Os profetas edificam sobre a lei, eles pronunciam a lei de Deus, eles explicam a lei de Deus ao povo na história. Os salmos e os livros poéticos são a lei de Deus aplicada à vida e ao sofrimento e à crise do homem. E o Novo Testamento é o ápice da interpretação da lei. Toda a lei é compreendida por Deus no Novo Testamento. Então, o entendimento da lei é progressivo. Passa-se, você vai compreendendo passo a passo. Você vai ler a lei em Moisés, você vai ler a lei interpretada nos profetas, você vai ler a lei aplicada na vida do povo e nos salmos, você vai compreender a lei nas palavras de Cristo, na sua totalidade. E existe a outra escola, que é aquela que desemboca dentro dos princípios dos rabinos, que vão caminhar para outra direção, produzindo assim, na chegada de Cristo, a mesma lei e duas interpretações opostas. O Senhor Jesus Cristo subverteu o que ele chama de subverter. Na realidade, ele interpretou a lei perfeitamente, principalmente naquilo que eles mais amavam, que era o sábado, quando o Senhor diz que eles não podiam ensinar o sábado como eles ensinavam. Jesus então estabelece um princípio, ele vai quebrando os argumentos dele passo a passo. Por exemplo, quando ele cura um homem no sábado, e ele então é repreendido por curar um homem no sábado, o Senhor então diz a eles: ora, o que você deixaria um gado seu, um animal seu dentro de um buraco no sábado? Quem não tiraria? E o Senhor passa a dizer: a lei foi feita por causa do homem, não o homem por causa da lei. Certo? O homem por causa da lei. Nesse particular, o Senhor está instruindo que o uso do sábado, a prática do sábado, não era segundo os princípios que eles tinham estabelecido. E os princípios dele eram simples: não podiam fazer nada nesse dia. Até a quantidade de quilômetros para andar naquele dia era determinada por conta da sua consciência equivocada da interpretação.
E Cristo vai, segundo a visão dele, subverter o entendimento da lei. Ora, o Senhor faz isso também quando diz respeito ao conceito do que é amar ao próximo. E esse era um grande problema para os judeus. Os judeus não compreendiam o que era amar ao próximo. Lá em Levítico 18, 19, a palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles então interpretaram a lei dizendo: o próximo são aqueles que pertencem ao nosso povo. O que não é nosso povo é inimigo. Logo, você vai amar o próximo e odiar o inimigo. E Jesus disse: ora, você vai amar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. Então Jesus, na percepção dele, subverte a lei, mas não, ele está dando a plena interpretação da lei. Jesus disse: ora, está escrito, não adulterarás, mas eu digo, se você olhar para é impuro para uma mulher, você adulterou, porque eles se gabavam de não adulterar, mas eles se separavam das esposas por qualquer razão. E Jesus diz assim: ora, não foi assim desde o princípio. Deus fez o homem e a mulher e disse: constituam-se os dois uma só carne. Se não for por causa da relação sexual ilícita, não haverá possibilidade do divórcio, um novo casamento. Então, aquilo ali subverte na perspectiva deles a lei. E o que o Estevão está pregando? Está pregando o que Cristo ensinou. E isso, então, que ele está ensinando, e você vai ver isso no capítulo 7 em diante, subverte a lei. Na realidade, ele está dando a plena interpretação da lei. Mas ainda, o Senhor nos ensina, usando a mesma linguagem do templo, ele diz: ora, ele diz que vai destruir o templo. Quando Jesus disse que vai destruir o templo? Não, ele vai alargar o templo. Em João, no capítulo 12, ele fala, citado aqui no mesmo texto de Atos, capítulo 6, e que ele disse especificamente no versículo 14, temos ouvido dizer: se Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele destruirá este lugar. Perceba que a linguagem é: isso vai ser destruído. Não, Jesus disse: vai ser destruído e ao terceiro dia será reerguido. Ele não fala na destruição, mas na destruição da estrutura do Antigo Testamento. O santuário vai ser tirado. Não há mais necessidade da estrutura da Antiga Aliança, do sistema sacrificial. Não, agora o Senhor está dizendo: eu sou a igreja, eu sou o templo. Ele se referia ao dia que ele morreria e ao terceiro dia da sua ressurreição. Ao terceiro dia ressuscitarei. Então Estevão, na realidade, está ensinando o que Cristo ensinou. Ele está pregando o que Cristo pregou. E a mensagem de Estevão passa a ser um grande problema para eles. Porque agora os judeus, a estrutura que eles montaram, daquele santuário e da estrutura da nação, vai ruir. E eles temem. Porque agora o Senhor assentou-se no trono e governa. E a igreja do Senhor tem a interpretação da lei dada pelo próprio Deus, não pelos homens. Mas o problema, irmãos, é que acontece algo fantástico no final da narrativa. E essa informação é importante quando ele diz: todos estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Que informação impressionante. Lembra quando Moisés desceu do monte, 40 dias e 40 noites no monte, e ele desce do monte para depois de receber a lei, e ele desce com o rosto resplandecente. E o que acontece com Moisés acontece com Estevão. E eles veem. O que está acontecendo aqui é simples. Eles estão vendo a aprovação de Deus dizendo: a interpretação da lei é exatamente a lei. O rosto daquele que recebeu a lei brilhou, o rosto desse que está interpretando a lei brilhou.
a mesma autoridade foi dada a ele. E a lei agora é interpretada perfeitamente. E naquele momento, o que eles passam a ver é assombroso. Porque o rosto de Estevão era o rosto de um anjo. E você imagina que um anjo é luz. Porque como é o rosto de um anjo? A aparência de um rosto de um anjo. Não é certamente não eram as características físicas dele que havia mudado. Certamente o seu rosto brilhava. Brilhava, porque Deus estava dizendo àqueles homens: esta é a interpretação da lei que eu aprovo. Quando eu dei a lei, Moisés desceu com o rosto brilhando como um anjo. Quando ele interpreta a lei, eu dou a ele um rosto que brilha como um anjo. A autoridade dada por Deus a Estevão. Estava ali, então, na realidade, no sinédrio, sentado, e ia começar o julgamento daquele que tinha a mesma autoridade de Moisés. E que tinha a mesma aprovação que Moisés teve por Deus. Porque Moisés, o que acontece com Moisés, acontece com ele. E a narrativa encerra exatamente como que despretensiosamente encerra a sessão dizendo: e eles viram o seu rosto como de um anjo. Eles viram o seu rosto como de um anjo. Nesse aspecto, nós começamos a compreender, irmãos, que a interpretação da palavra de Deus vai começar a ruir completamente a estrutura judaica do Antigo Testamento. O sistema sacrificial está prestes a terminar. O templo vai ser destruído em pouco tempo. A autoridade daqueles homens já não será mais a mesma autoridade. Eles vão ser banidos dali. Agora, o Senhor governa a sua igreja. E perceba que ele já vem fazendo isso de modo muito claro. Eram 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, um novo Israel, um novo povo, um novo Israel de Deus. Percebam, eram 70 anciãos. Agora, lá no texto do Antigo Testamento, o Espírito vem sobre eles, 70. No Novo Testamento, Cristo escolhe 70 e envia ao mundo. Por que 70? Como 70 lá, para mostrar que essa era a nova, o novo Israel, a nova Jerusalém, o povo de Deus. O povo que Deus estava estabelecendo com a mesma estrutura, mas dizendo agora, o princípio é largado, já não é mais locado dentro de uma região, dentro de uma localização geográfica delimitada. Agora, o reino de Deus é internacional, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus não é desse mundo. O Senhor não vai ser aquele que vai simplesmente sentar num trono numa determinada cidade e governar o mundo de lá. Ele governa dos céus, assentado no seu trono de glória, e ele dirige a igreja e protege a igreja, mesmo sabendo que aquele que ele aprova e aquele que tem a interpretação correta da lei vai ser apedrejado. Porque a vitória e a conquista desse reino não está nesse mundo, está no mundo por vir. É exatamente essa a vitória do reino de Deus. Estevão interpreta a lei de Moisés e interpreta o templo de Salomão segundo a perspectiva de Cristo. E essa é a interpretação autorizada por ele. E essa é a interpretação da igreja.
Você imagina o que significa dizer alguma interpretação nos nossos dias que ainda entende ou imagina que o reino de Israel ainda tem importância na história da igreja, no sentido de um reino terreno, de um trono em Jerusalém, de um governo que vai estabelecer na cidade de Jerusalém. Isso é interpretar como aqueles do Sinédrio interpretavam, equivocadamente. Agora o Senhor nos deu e rompe, e diretamente aqui nesse texto ele mostra o caminho para interpretar a lei, e o templo começa e termina no Novo Testamento. É esse o caminho que eu estou dizendo, esse o caminho que nós vamos seguir, é essa interpretação que nós vamos entender e ensinar acerca da lei e acerca do santuário. E a igreja do Senhor, então, vai ser conformada com isso. Porque Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus disse: o templo vai ser destruído, mas ao terceiro será reerguido. Quando ele morre, o templo foi destruído. Quando ele ressuscita, o templo é reerguido. E juntamente com ele, a igreja do Senhor, que é a igreja, nós somos o santuário, o templo do Senhor. E a igreja do Senhor, então, ela passa a ter limites muito mais abrangentes. Os jovens são espirituais, são pessoas. E então, agora a construção desse templo é feita pela pregação da palavra. E então, a forma como esse templo vai se enlarguecendo, vai crescendo, é por meio da exposição, da pregação do Evangelho. E aí o templo do Senhor vai se expandindo e vai alcançando geograficamente lugares que vão muito, muito além da Palestina. Chegaram ao Brasil. Chegarão aos lugares mais distantes do mundo. As tribos, as nações, os povos, todos aqueles eleitos de Deus em todo canto da terra ouvirão esse Evangelho e crerão. Porque essa é a igreja que o Senhor está estabelecendo. E essa é a interpretação da lei que nós vamos seguir na perspectiva do Novo Testamento. Nossa convicção, nosso entendimento como igreja do Senhor é que Deus nos deu a lei do Antigo Testamento que aponta para Cristo e se cumpre nele todas as promessas, e que o templo se cumpre nele também. Ele é o santuário de Deus. Essa é a verdade do Novo Testamento, e nós não podemos voltar atrás, porque certamente nos associaríamos com aqueles que julgaram e apedrejaram Estevão, porque interpretaram a lei e o santuário de modo equivocado. Muito mais do que isso, revelaram que eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos de Deus, porque o Evangelho do Senhor tirou o poder das mãos dele e entregou nas mãos daquele que tem autoridade, o Deus da glória. E o Evangelho tirou o poder que pertencia àquele grupo de julgar e deu àquele único que tem autoridade, o Senhor de toda a glória. A igreja do Senhor tem um cabeça, tem uma autoridade, tem um governo, tem um trono, e esse está sentado Cristo, nosso Senhor, que governa a igreja exatamente como Ele ordena. E dessa forma, Ele também interpreta a sua palavra, e Ele usa os apóstolos e aqueles que os apóstolos escolheram para trazer esse entendimento, para que nós hoje possamos ler a Escritura, entender a lei, entender o tempo na perspectiva dele. Obviamente, essa informação vai ser muito mais detalhada na sequência do capítulo 7, quando Estevão vai expor passo a passo o seu pensamento, o que exatamente Cristo crê acerca, o que ele ensinou, melhor dizendo, acerca da lei
e acerca do santuário. Quando ele terminar de falar, eles não vão ter dúvida, eles vão apedrejar Estevão, porque esse ensinamento é contrário ao seu ensinamento. Isso nos faz pensar como igreja, irmãos, que, primeiro, como o julgamento no mundo é falho, como os valores do julgamento são falhos. Primeiro, porque não é a verdade que importa. Ora, é claro que a verdade não importa, porque eles subornam pessoas. Eles pagam propina para as pessoas serem falsas testemunhas. É óbvio que a verdade não importa. E eles então executam o juízo. E eles são vitoriosos nesse julgamento. Isso é um ponto importante, perceba. No nosso Brasil, no nosso país, os julgamentos que nós temos, as injustiças que são feitas, quando a verdade ela é pisada, quando a verdade é esquecida, e não importa, o importante é que o poderoso ganhe, aquele que tem a força ganhe. Mas é preciso dizer isso. Eles estão aqui, no caso de texto de Atos 6, julgando a igreja daquele que é o Senhor de toda a terra e o juiz do mundo. Eles serão julgados pelo Senhor. Só tem uma grande diferença. Deus não aceita suborno. Deus não aceita falsa testemunha. Porque Ele ama, Ele é a verdade. Mesmo que aqueles que têm o poder ganhem os juízos dessa terra, esmaguem aquele que não tem a força desse mundo, eles saberão que no dia que eles se encontrarem com o Senhor, eles serão julgados um julgamento cuja o único princípio que é estabelecido é a verdade. Mas ainda nós aprendemos nesse texto não só acerca do juízo, do julgamento, como a igreja do Senhor é vitoriosa até mesmo quando ela aparentemente é morta e destruída. Porque a vitória da igreja está nesse princípio: aquele que ganhar sua vida, perdê-la, e aquele que perder sua vida, ganhará. Perder a vida por causa da verdade do Evangelho é um grande privilégio para aqueles que temem ao Senhor. Como Paulo aos Filipenses diz, não recebemos apenas a graça de crer, mas a graça de padecermos pelo seu nome. E o que está acontecendo com Estevão é exatamente a graça de sofrer pelo nome do Senhor. A vitória da igreja, irmãos, não é medida pelo poder que ela tem de tomar decisões. A força da igreja não é medida pela capacidade dela de influenciar a sociedade. A força da igreja não é medida pelo canal de televisão que ela possui, pela quantidade de pessoas que são poderosas para julgar na igreja. Não, a igreja não é medido o seu poder por isso. O poder da igreja é medido pelo fato de que Cristo Jesus, o Rei e Senhor da igreja, morreu por ela e ressuscitou por ela. Então a morte não é o fim da igreja. Pelo contrário, nós então entramos no paraíso quando nós somos levados para juízo e condenação por causa da verdade. E esses exemplos são contados para fortalecer a igreja e mostrar que a igreja do Senhor é preservada por Ele até mesmo diante de grandes tribulações, porque o Senhor usa o que aconteceu com Estevão para poder salvar Saulo, que posteriormente será o grande apóstolo aos gentios. Tribunais justos, a igreja sendo massacrada pela injustiça. A igreja, ela vai ser vitoriosa muito mais do que quando ela se associa com os poderosos
em nome para ter benefícios e ganhar algum princípio ou até mesmo algum benefício desses olhos, como por exemplo um terreno para construir a igreja, como por exemplo uma casa para a igreja. E nós nos associamos com aqueles que praticam a injustiça para termos benefícios deles. A igreja do Senhor, ela tem um advogado, poderosíssimo advogado, o Senhor Jesus Cristo. E Ele é aquele que cuida da igreja. E qual é a vitória? No tribunal, no julgamento, na certeza da condenação, o rosto de Estevão brilha. A nossa alegria é saber que estamos fazendo aquilo que Deus ordena. A grande satisfação da igreja é saber que está fazendo aquilo que Deus ordena. Se vamos morrer ou vamos viver, não é esse o ponto. O ponto é: o Senhor se agrada daquilo que estamos fazendo. E a força da igreja se manifesta por esse testemunho de não se curvar diante dessas situações. Tem sido até então a grande marca da igreja de Atos. Os apóstolos foram por Sinédrio. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos foram julgados por aqueles homens, açoitados, ordenados que não falassem o nome de Cristo. Eles saíram anunciando o nome de Cristo. Aqueles homens, eles tinham a plena consciência que a única coisa que os movia era a certeza de que eles deveriam fazer a vontade de Deus. E por último, nós precisamos ter a consciência na interpretação da Bíblia. E quando interpretamos as Escrituras Sagradas, nós não podemos interpretá-la simplesmente olhando para uma parte da revelação e não para a segunda parte da revelação. O Novo Testamento é o intérprete do Antigo Testamento. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E nós vamos compreender a lei, vamos compreender o templo, se entendermos aquilo que Cristo e os apóstolos ensinam sobre a lei e sobre o templo. Nós não vamos, então, estabelecer um princípio de interpretação onde o que eles dizem não diz respeito àquela lei ou àquele templo. E nós vamos criar uma interpretação nossa daquela história. Esse não é a nossa lógica. A lógica bíblica é simples. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Como é que eu interpreto a lei? Como Cristo interpretou a lei. Como é que eu interpreto o templo? Como Cristo interpretou o templo. Certamente essa é a melhor interpretação, porque essa foi a aprovação de Deus. O rosto de Estevão, assim como de Moisés, brilhou quando o Senhor se manifestou diante do Sinédrio na vida dele. Eles certamente perceberam que ele era um anjo do Senhor e que trazia a interpretação. Mas ainda, e aí eu queria me dirigir a você que não conhece o Senhor Jesus, mas ainda, aí está a dureza do coração. Eles sabiam, eles viram, eles não conseguiam refutá-lo, eles sabiam que os argumentos dele eram argumentos poderosos, mas eles compreendiam, eles até entenderam de tal maneira que a única maneira que eles encontraram de refutá-lo foi subornando falsos testemunhos. E aqui, irmãos, e isso é importante, muitas vezes nós entendemos o Evangelho, nós compreendemos a verdade, nós sabemos quem é Cristo, nós sabemos quem é o Senhor, mas nós não nos submetemos a Ele. Nós subornamos a nossa consciência. Nós criamos subterfúgios para não fazer o que Ele manda. Nós criamos subterfúgios para fazer aquilo que nós pensamos ser certo. E aí julgamos ao Senhor como um falso intérprete da lei, porque eu mesmo criei uma maneira de interpretar a lei.
eu mesmo criei uma maneira de interpretar a lei. Quando o indivíduo é chamado para fazer alguma coisa que é contrária à lei de Deus, seja ele no trabalho, em qualquer área da vida, você sabe que Deus ensina que aquilo é contrário, você diz assim, mas a Bíblia diz que nós não podemos ser exageradamente justos. Então logo eu preciso ser injusto. Veja bem, a Bíblia diz que vamos ser exageradamente justo, não está dizendo para você ser um pouquinho injusto. Não existe esse princípio na Bíblia. E você então, com base no versículo que você interpreta da maneira que você quer, você pratica a injustiça, comete erro dizendo, o Senhor disse para eu não ser exageradamente justo. Por exemplo, o Senhor Jesus fala que relacionamento misto, casamento misto é pecado. O que é que nós criamos na nossa mente? Mas fulano de tal, ele casou, ele namorou com uma mulher que não era crente, ela se converteu. Logo o Senhor está me ensinando que eu tenho que namorar com uma moça descrente, porque ela vai se converter também. O que eu fiz? Eu subornei minha consciência. A palavra de Deus diz o que eu tenho de fazer. Eu subornei a consciência. Eu interpretei a lei de Deus de acordo com os meus pensamentos. Eu interpretei a palavra de Deus de acordo com a minha maneira de ver, para poder calar a palavra de Deus e colocar Deus no tribunal. E eu vou julgá-lo, e eu vou apedrejá-lo, porque eu quero fazer aquilo que eu entendo que é o certo. A verdade estava diante dos seus olhos. Os olhos e o rosto brilhou. O anjo falou com eles. E eles não ouviram ao Senhor. E subornaram para que ele fosse julgado de modo injusto. Isso nós fazemos. Isso nós fazemos. Nós criamos uma interpretação da palavra de Deus para se adequar à nossa vida. Nós não nos adequamos às Escrituras. Nós adequamos a nossa vida, ou melhor, às Escrituras, à nossa própria vida. E não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. A interpretação da palavra é dada, o ensinamento é claro. Não suborne a sua consciência. Encerrando com essa história, Richard Sibbes conta no seu livro sobre o tribunal, o último dia do tribunal, quando nós nos apresentaremos diante de Deus. Ele fala sobre a nossa consciência. Extraordinário e poderoso esse exemplo que ele dá. Ele diz assim: você subornou sua consciência a vida toda. Você acalmou a sua consciência a vida toda. Para poder pecar, você silenciou a consciência. Para poder fazer aquilo que você queria fazer, sabendo que era contrário à palavra de Deus, você subornou sua consciência. Então ele disse: seria melhor que o mundo todo não soubesse do seu pecado, mas a sua consciência, você não calasse ela. Porque no dia do julgamento, quando você se apresentar diante do Deus eterno, a primeira testemunha de acusação que se levanta lá contra você é a sua consciência. Ela vai se levantar e vai dizer exatamente aquilo que ela lhe falou e você não quis ouvir. Aquilo que ela disse e você não quis atender. Ela vai ser a sua primeira testemunha de acusação. Porque você silenciou a sua consciência. Aqueles homens fizeram isso. Mentiram. Subornaram. Falso testemunho. E eles foram chamados para julgar segundo os padrões de Deus, segundo a lei de Moisés, que abomina o suborno. Mas para fazer o que eles fizeram, explica-se o que diz
João, no capítulo 16, eles vão levar vocês às praças e vão matá-los, porque eles vão dizer com isso que estão prestando culto a Deus, mas eles não conhecem a Deus, porque eles não conhecem o Senhor. E hoje você tem a oportunidade de se arrepender desse pecado, de tentar subornar, não tribunais ou homens, mas a sua consciência, que tenta dar uma interpretação da vontade de Deus, para que você viva em paz no seu pecado. Arrependa-se hoje. Confesse ao Senhor o seu pecado hoje. Renda-se ao Senhor. Deixe a sua consciência falar aquilo que é a verdade. Escute a voz do Senhor. E não faça como aqueles homens. Quando chegam ao fim desse projeto, matam a verdade. Tentam destruir a verdade. A verdade nunca será morta, porque ela é a verdade de Deus. E ela vai ser anunciada a todo tempo. Mas mataram a própria vida. Arrependa-se hoje do seu pecado. Arrependa-se hoje de ter subornado a sua própria consciência. Se você até mesmo subornou alguém para poder testemunhar falsamente, arrependa-se disso também. Porque certamente não é assim que Deus nos ensina a julgar. E não é assim que você vai ser julgado por Ele também. A fim de que o Senhor fortaleça a sua igreja. O Senhor nos ajude a vivermos com a interpretação certa da sua palavra, certo de que devemos fazer o que Ele ordena e obedecer aos seus mandamentos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, então. Santo Deus, nós pedimos Tua graça e misericórdia sobre nós quando ouvimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos elas na nossa vida. Certamente nós vivemos muitas áreas da nossa vida, nós tentamos ao Senhor subornar a nossa consciência para que a Tua palavra, claramente interpretada e ensinada, não perturbe a nossa vida de pecado. Tem piedade de nós e misericórdia de nós. Aquece o nosso coração, reaviva o temor ao Senhor, a fim de podermos fugir, Senhor, dessas práticas de pecado. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra na Tua palavra. Ensina-nos a ter prazer na compreensão das Escrituras, quando as próprias Escrituras interpretam a si mesmo. E então seguimos os Seus ensinamentos e submetemos a nossa vida a essas verdades e confiarmos no Senhor completamente, sabendo que essa é a vontade de Deus. Ora, isso foi tão claro na vida de Estevão, tão claro, que aquela verdade era tão preciosa para ele, que ele entregou o bem mais precioso que ele tinha nas Tuas mãos, que foi o seu Espírito no dia da sua morte. Ensina-nos, ó Deus, a confiar plenamente em tais verdades, para que possamos entregar nossa alma e o nosso corpo nas Tuas mãos, sabendo em quem temos crido, e sabendo que o Senhor é poderoso para nos guardar de todo mal, em todo